Estamos começando mais um episódio do podcast Power Minds. Eu sou o Neto Rossi, host do podcast. Eu estou aqui com duas profissionais incríveis que já, logo de cara, a gente vê que sabe que vai render o assunto hoje. Estou aqui com duas ginecologistas, doutora Sina Amor. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao podcast. Vamos falar muito, realmente vamos falar muito. Doutora Karen. Um prazer estar aqui com vocês, adorei o convite e estar aqui junto com a doutora Sina Amor, tudo muito incrível. Que ótimo. Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente vai abordar um pouco da história pessoal de vocês, da história com a medicina, principalmente, e vamos falar um pouco, claro, do público-alvo de vocês, porque eu acho que muitas mulheres se beneficiam do atendimento e do serviço que vocês prestam, né? Então acho que vai ser interessante até para desmistificar alguns mitos de menopausa, de climatério, hormônios, né? E tudo mais. Então eu queria começar ou com a doutora Karen ou com a doutora Sina Amor, vocês fiquem à vontade para decidir quem fala primeiro, mas o que eu queria saber principalmente é como foi essa escolha para medicina, né? O que motivou cada uma de vocês a seguir esse caminho e mais, a seguir nessa área de atendimento que vocês escolheram, que é muito semelhante, né, tanto em termos de formação, quanto em escolha de área de atuação. Então, não sei, Karen quer começar? Doutora Sina Amor? O que é engraçado da minha parte é que eu não tive muito essa questão romântica, eu nasci para ser médica, eu senti que isso ia acontecer. Não, eu fui para essa área puramente tecnicamente falando. Então, eu gostava muito e tinha muita curiosidade em entender sobre biologia e corpo humano. E ali eu achei um nicho interessante e achei que iria me identificar. Eu gostava de estudar sobre isso. Então, a minha escolha foi basicamente dentro desse preceito. E aí, ao longo do tempo, conforme eu entrei na faculdade, tanto que eu entrei na faculdade querendo um tipo de especialidade, eu fui me descobrindo como pessoa. E aí, fui realmente me encontrando, né? Acho que também grande parte disso, dentro da minha educação, se deve ao fato de eu ter estudado em escola religiosa, e eu tinha escola religiosa pesada mesmo, assim, com freiras falando. Então, a gente tinha muito essa história dos ensinamentos de Jesus e do princípio de que a gente está aqui para se doar. E aí eu acho que eu juntei essas duas coisas e trouxe porque eu queria trabalhar, gostar do que fazer, me divertir no que fazer, e realmente, de fato, eu experiencio isso hoje. Eu acho que o trabalho é onde eu realmente me conecto mais, muito mais às vezes do que na minha vida pessoalmente falando. Então, muita gente fala, nossa, você trabalha bastante, e eu digo que eu não sinto mesmo, porque eu me sinto muito bem no que eu faço. E a área da ginecologia ou da obstetrícia, eu também escolhi por essa questão. Eu busquei a minha personalidade, eu gosto muito eu queria algo que eu pudesse oferecer para a paciente, uma visão mais holística, que eu pudesse atender ela dentro da clínica médica e operar essa paciente se eu pudesse, ou às vezes olhar do ponto de vista imaginológico, né, se eu quisesse também em alguns momentos da minha vida. E essa especialidade, ela nos fornece isso. Se eu quiser só fazer imagem, eu consigo. Se eu quiser só fazer clínica médica sem operar, eu consigo. E se eu quiser só operar, eu consigo. E ao longo da minha vida, eu pude brincar com isso. Então, momentos que eu tive grávida, eu fiz só imagem, porque depois eu fiz mastologia e depois imaginologia mamária. E momentos da minha vida que eu gosto, amo operar, eu mais fiz centro cirúrgico. Então, eu fui trocando, né, até chegar, enfim, aonde a gente está atualmente, que é exercendo mais a clínica médica hoje em dia, né? Muito bom. Gente, que interessante, Karen, porque eu também eu não escolhi medicina, também não nasci, eu quero ser médica, né? Sonho de infância. Anos, tá brincando de Sonho médica, de infância. Não foi nada disso. Eu costumo dizer que eu fui escolhida pela minha profissão inconscientemente. A gente tem histórias de vida, histórias de família, né? Então, eu acho que tudo de acordo com a minha jornada, as coisas que eu, de repente, busquei como pessoa dentro da minha vida pessoal, que eu não encontrei, eu recebi um chamado da medicina e eu consigo dar aquilo para as pessoas que me procuram. Então, a medicina, ela foi
ela foi um canal para que eu realmente atuasse como pessoa e pudesse doar aquilo que eu não tive. E aí naquele momento, né, naquele dia a dia, quando eu dou, eu recebo. Então, é tanto fazendo bem para essas pessoas, quanto recebendo também. Então, ali também tem uma cura minha, para mim mesma, né? Então, a medicina, ela foi um canal. E também estudei em escola de freiras por 11 anos, né? Muito parecida a nossa história. Isso faz com que a gente tenha um olhar mais, não só técnico, mas como um olhar mais, como se diz, mais humano para aquela pessoa. E a escolha por mulheres, eu também não cheguei a falar assim, vou trabalhar só com mulheres, tal. Não. Na verdade, verdadeira, eu escolhi ginecologia e obstetrícia porque eu vim para São Paulo. Eu sou de Manaus, né? Eu nasci em Manaus, cresci em Manaus, e quando eu terminei a faculdade de medicina na Federal de Manaus, do Amazonas, eu vou para São Paulo porque eu quero buscar a melhor especialização, né, o melhor ensino, né, de residência médica. E quando eu cheguei aqui, a concorrência era gigantesca. Estava concorrendo, assim, com muita gente, né? E as especialidades básicas, que é cirurgia, ginecologia, pediatria, clínica médica, era tudo muito concorrido. E a GO, eu falei assim, cara, essa é uma especialidade que não tem tanta gente, mas tem muita gente, mas também eu posso atender uma pessoa, ou eu posso nem olhar para a cara da pessoa, só fazer a parte de imagem, ou eu também posso só operar, então tem muita coisa ali dentro. E são 2 especialidades, diga-se de passagem, que é a única especialidade médica que você faz 2 ao mesmo tempo. Você faz ginecologia e obstetrícia. Eu falei, cara, é aqui que eu vou me enfiar. Me forma em dose dupla. É aqui que eu vou me enfiar, gostei disso, né? E também tinha clínica médica. Tem muito. Tem tudo lá dentro, clínica médica, em cirurgia, tem tudo. Então eu falei assim, cara, então se eu enjoar, por exemplo, só de atender, eu vou fazer mais centro cirúrgico. Se eu não quiser mais lidar, né, de conversar com pessoas, eu vou trabalhar com imagem. Exato. Então foi muito técnica a minha escolha. Mas estando na especialidade, a gente vai aparecendo os caminhos na nossa frente. E aí eu entrei nesse caminho aí de mulheres mais velhas, né? Então, hoje eu vou, sexta-feira que vem eu completo 50 anos, né? Então eu vejo que as mulheres que eu estava ali junto, né, acompanhando, né, elas vêm junto comigo e a gente acaba que vai sentindo tudo igual, né? Só que eu sou médica, eu sei qual é a solução, né? Então eu falei, cara, eu gostei disso, eu acho que eu vou cuidar desse pessoal que tá ali comigo, porque eu sei o que elas sentem, eu sei o que é o medo, eu sei o que tá rolando ali, a parte do corpo, a parte da cabeça, né? E aí eu curti muito. Então, hoje, realmente, eu trabalho, né, só mais fazendo ginecologia. E a obstetrícia que eu trabalho também é voltado para mulheres acima de 40 anos. São aquelas que engravidam com 40 anos, né, com 45 anos, que tem uma gravidez já de risco e etc. Então, eu foquei mais na mulher madura mesmo, né? Foco mesmo, né? Inclusive, na consulta... Quantos anos você tem? 20 e poucos. Tá bom. Eu atendo sim, mas o meu público são mulheres mais maduras mesmo. Isso, o seu também? O meu também. Isso interfere muito, assim, por exemplo, o público... tudo bem, são mulheres, questões ginecológicas, a gente sabe que na fase da vida são diferentes, né? Mais 40, menopausa, as coisas são questões... Mas isso também faz com que vocês tenham que tomar decisões em especializações que vocês vão fazer, que livros que eu vou ler, que congressos que eu vou participar, porque apesar de serem só mulheres, né, serem mulheres todas, mas tem as particularidades de cada fase da vida de cada uma. Total, né? Total. Mas esse é o barato. Esse que é o barato. Quando você se propõe a trabalhar com esse nicho, né, com essa faixa etária, fica mais fácil, porque você já sabe o que procurar, você já sabe no que se especializar, onde você esmiuça, e tem muita coisa, Karen, né, que é muito de experiência de consultório, que você não vai encontrar em livro, que você não vai ver em congresso, né, onde você vai desenvolver ali uma percepção e o seu próprio método. A sua luz do trabalho. E o seu próprio método. Acaba que
você vai desenvolver um método próprio de acordo com esse feeling que a Karen tá falando. Isso que é muito legal, porque você fala de uma coisa só, você vive aquilo, entendeu? E as mulheres, elas se redescobrem em várias fases. Então, somos uma quando menstruamos, a gente é uma numa parte do ciclo, outra na parte da ovulação, outra na fase lútea, que é a fase pré-menstrual. E a hora que você passa por essa fase, existem questões relacionadas à bioquímica hormonal que faz com que ela mude. E também, se você for ver dentro da neurociência e da psiquiatria, também existe uma ressignificação. A mulher começa a pontuar o que valeu a pena, será que é isso que eu quero da vida? Então, esse é um nicho, essa história dos 40, 50, que existem transformações físicas e mentais importantíssimas e que ela precisa ter uma palavra de linha ali que guie ela e muito bem embasada, né? Porque senão ela se perde, ela vai para tem diagnósticos que na verdade não são reais, vai para tratamentos que não são muito legais. Então, eu acho que é uma fase muito crítica e que dá muita diferença se ela for bem conduzida para os próximos 30, 40 anos dela, né? Que vem pela frente. Mas é uma redescoberta mesmo de outra mulher. Você estava comentando, antes da gente começar, que tem casos de mulheres nessa idade que precisam procurar 6, 7, 8 profissionais até encontrar um que realmente entenda a dificuldade dela e trate-a da maneira como ela precisa. Você acha que isso acontece por quê? Eu acho que existe uma questão de preparo médico. A gente é muito formado para ser técnico, porque o médico é um aplicador de ciência, né? Então você vai aplicar a ciência ali naquela paciente. Só que, se a gente for aplicar ciência pura, existe questões, vieses individuais que não podem se aplicar naquele momento para aquela pessoa. Então, quando você começa a entender que a individualização e a humanização, ela faz predominância dentro do sucesso terapêutico, aí o negócio começa a funcionar. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a formação médica. O segundo ponto é o tempo de experiência, como a doutora Sinamor falou. O tempo de experiência você vai entendendo. Agora é o momento de eu agir, não posso demorar mais. Essa mulher não tá legal, aquela não tá legal. Então, isso também conta bastante. Então, quanto mais tempo você tem de atendimento, você vai ficando melhor naquilo. Você vai fazendo a mesma coisa todos os dias, né? E eu acho que a capacidade mesmo de se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que às vezes tem pessoas que a personalidade é de uma certa distância, né? E você precisa escutar. E essa, em especial, é uma fase que a gente vem aprendendo nos últimos anos que você não tem alterações laboratoriais dentro de sintomas físicos que aquela mulher sente. Então, se eu for me pegar questões laboratoriais, eu vou errar. Se eu não for olhar para ela, escutar o que ela tem para falar, humanizar, individualizar esse atendimento, ela vai embora ruim e vai continuar ruim até ela achar alguém que fale algo que ela precisa escutar, né? E aí, realmente, essa é uma saga difícil de entender, tanto por parte dos médicos quanto de alguns pacientes também. Olha, é indubitável que nós, como seres humanos que somos médicos e seres humanos, a gente não consegue dominar um organismo por completo, né? Não dá para ser, mas você é médico, tá bom, mas eu não entendo do sistema nervoso igual um neurologista, eu não entendo da parte cardiológica igual um cardiologista, ok. Porém, a questão da empatia e empatia / medicina, ela hoje é algo que é um ativo, né, muito valioso para o profissional médico. O profissional médico que consegue exercer empatia, ele consegue olhar para aquele ser humano, não com um olhar só técnico, mas ele consegue olhar com um todo, e ele consegue conduzir melhor aquela pessoa. Eu diria que, por exemplo, o ginecologista, que é sim o médico das mulheres, ele consegue olhar para aquela mulher, conduzi-la e, alguns momentos, de repente, ele poderia orquestrar as especialidades, mas como se ele tivesse que tomar conta de todo aquele escopo daquela pessoa, né? A Dona Maria chegou, Dona Maria, ela tem dificuldade de dormir, mas ao mesmo tempo ela sente um calorão, ela tem um ressecamento vaginal, tá perdendo o marido, mas ela também tem palpitação.
várias coisas, né? Isso totalmente possível na menopausa, né? Mas não significa que ela vai ter que ir para o psiquiatra, para o cardiologista, para o urologista, não significa isso. Mas então, vamos conduzir e em algum momento, se nós precisarmos, de repente, ela precise fazer aí uma rotina cardiológica, sim, pela idade que ela está. Então, é muita questão realmente de olhar e se colocar numa posição de eu sou o seu médico, eu sou sua médica, deixa comigo, nós vamos tomar conta de você e em algum momento, se for necessário, a gente vai te conduzir para os outros especialistas. Aí não precisa ficar pingando de canto em canto. Esse que é o grande problema. Porque o médico, ele tem essa figura da credibilidade em pessoa. Quando a gente conversa com o médico, a gente sempre espera o melhor do médico. Pô, se ele é médico, se ele escolheu cuidar de outras pessoas, é porque ele é bom de coração. Às vezes tem esse sentimento. Só que às vezes você passa em alguns médicos, principalmente uma mulher que está talvez numa fase da vida complicada, que nem você trouxe aqui, com dificuldade até de relacionamento familiar e tudo mais. E encontra um médico que atende com grosseria, que não escuta o que ela fala, já vai passando um monte de remédio, é complicado, né? Porque além de não ajudar, às vezes pode até atrapalhar. Então, o que eu acho muito interessante, aí vocês podem também me falar um pouquinho, é assim, a história das duas é muito semelhante, me parece que pode surgir até uma boa amizade aqui entre vocês. Concordo. Por conta de semelhanças. Mas assim, apesar da escolha de vocês pela medicina ter sido pragmática, digamos assim, vocês conseguiram descobrir uma vocação aí, né? Total. Né? Acho que isso que a doutora Si falou, não tem como não ter sido um chamado. Eu também acredito muito nisso, né? Por mais que foi uma decisão prática, mas claro que tem, né? Talvez esse dedo aí de Deus no meio do caminho, porque a gente se descobriu muito bem nesse assunto e tem sucessos terapêuticos envolvidos, né? Mas esse ponto, eu acho que ele colocou, eu acho que é muito sério, porque é a famosa palavra de autoridade que o médico tem. E a hora que eu jogo um diagnóstico, o peso disso e esse diagnóstico errado para uma mulher nessa idade, eu posso realmente acabar com a vida dela. E às vezes a gente pega mulheres em frangalhos, assim, por às vezes até situações que não foram bem colocadas pelo médico. Por exemplo, deixando essa paciente mais nervosa do que ela poderia ficar naquele momento, mais tensa, mais insegura, frente a uma patologia, uma descoberta de alguma coisa que ela teve. Então, também esse cuidado eu acho que é importante na formação do médico, né? Como conduzir um diagnóstico, como dar o diagnóstico para aquela paciente com acalento, com aconchego, E um bom médico, eu sempre costumo dizer assim, um bom médico é aquele que te deixa segura mesmo no pior diagnóstico que você vai ter. Né? Você vai sair calma e você sabe a sua linha de ponto na frente a um diagnóstico que seu chão cai, sabe? E isso acho que é um momento também que cabe nessa fase da vida da mulher e que a gente pega muito, né? No consultório, pessoas muito desorganizadas, assim, emocionalmente, às vezes por uma má condução ou uma condução equivocada. Eu acho que o maior skill que um profissional médico ele poderia ter não é conhecimento técnico, congressos e mil congressos, congresso na Coreia, no Japão, não sei aonde, não sei o quê. É o skill de ouvir verdadeiramente. Com coração. Né? Ouvir verdadeiramente, com coração e ser empático. Acabou. Sim. Você pode até nem ter tanto conhecimento naquele momento. Hoje você não precisa saber de tudo, né? Tem muitos momentos em consultas minhas que eu não sei que a pessoa me trouxe, né? Eu não sou obrigada a entender de tudo. Mas você pode depois estudar. Antigamente falava assim, segura que eu vou pesquisar. Você tem uma IA ali na sua frente, só um minutinho. Você consegue desenrolar aquilo ali na hora. O conhecimento tá para todo mundo, né? Mas o que você trouxe de um médico grosseiro, isso tem em todas as profissões. Sim, né? Com certeza. E infelizmente tem profissionais e profissionais, mas a skill mais importante, a skill que vai te trazer paciente, que vai lotar a agenda, que vai fazer com que o seu negócio vire, que ele gire, é ouvir e ter empatia verdadeira. Simples assim. Eu já ouvi de um médico também que segue uma linha parecida com a de vocês, trabalha com terapia hormonal também,
E ele fala assim, houve uma situação na medicina que muitos profissionais se acostumaram muito a só ver exame e não escutar o paciente. E isso gera muitos diagnósticos errados. Aí eu quero a opinião de vocês, porque me parece que faz sentido essa fala, porque às vezes você está pedindo um exame que para uma situação que a pessoa nem é aquilo que ela precisa, mas você não teve o tempo e o cuidado de escutar de fato com atenção o que ela está trazendo, às vezes até porque nem sempre o paciente vai saber comunicar o que ele tem, mas o médico, com esse olhar atento, com essa experiência de atendimento, ele consegue até enxergar nas entrelinhas o que o paciente não está conseguindo comunicar. E aí, com os exames, ele vem confirmar essas questões. Então, me parece bem isso daí, né? É isso mesmo. E o que acontece é assim, quando a gente aprende lá no segundo ano da faculdade, existem alguns desvios de leitura de exame. O exame ele não é uma verdade absoluta, ele tem erro, né, não só na interpretação, mas também como ele é feito. Para qualquer tipo de exame, desde um exame que você faz crescer bicho lá, ou até um exame de números mesmo, dosagem de vitaminas, por exemplo. Então, o primeiro passo é esse, a gente entender que existem limitações técnicas que podem acontecer. Então, você pega, às vezes, um exame que está dentro de um valor que não condiz com o que você está olhando na sua frente, né? Então, o ponto é esse. Por isso que a leitura sempre de um exame o ideal seria com o paciente tete a tete, que pode ser online, mas você está olhando no olho, você está entendendo como ele caminha, como ele senta, como ele levanta, porque o médico é um bom detetive, né? Então, se chegar para você, se eu andar aqui normal, sentar aqui normal e falar, eu tô morrendo de dor nas costas, você não vai acreditar, né? Porque eu tô andando normal, tô falando normal. Então, todos esses dados são importantes. Então, o primeiro passo dos exames é isso. O segundo é, não é tudo que sai no exame de sangue. O exame de sangue, ele mostra o que está dentro do seu vaso sanguíneo, mas ele não mostra o que está dentro da sua célula. Para que eu saber o que está acontecendo dentro da célula, vai muito da sua sintomatologia, dos seus receptores, da oxidação que você tem dentro da célula. Então, ali é só o que está na rodovia, não é o que está dentro da casa, né? Então, também esse entendimento que é uma premissa básica, o médico também tem que ter. Então, ele só é um norte. O exame que está no papel é um norte que o certo é você olhar depois que você olhou para o paciente, depois que você examinou, depois que você entendeu qual que é a questão, e não trabalhar o papel em si, né? Mas tem todo sentido, né? Uma vez, um professor meu, sabe lá se ele vai assistir esse podcast, né? Um professor meu, ele chegava e falava assim, o paciente sempre vai te oferecer a bandeja de salgadinho. O que isso quer dizer? Ele vai te dizer o que ele tem. Ah, sim. Por que você não vai escutar? Entende? Sim. A gente tem uma linguagem, um vocabulário entre nós, médicos, né? Você, médico, está assistindo aqui esse podcast, você sabe. Quando a gente fala assim, a clínica é soberana. Existem muitos momentos onde a gente fala, nesse caso, aqui, a clínica, ela é soberana. O que isso quer dizer? Que o que nós estamos vendo, o que ele está dizendo, o que a gente está pegando e tudo, já está dizendo o que ele tem e o que nós devemos fazer sem pedir nenhum exame. Hoje pela manhã eu estava vendo uma postagem, não sei de quem que é, nem gravei, mas achei sensacional. Ele colocou 2 figurinhas, o cirurgião raiz e o cirurgião Nutella. O cirurgião raiz, Chiquinho, 25 anos, náusea, vômito e descompressão brusca positiva. Você aperta a barriga, puf, dói. Prepara a sala, que é apendicite. Esse é o cirurgião raiz. É do nosso tempo, isso, certo? É do nosso tempo. O cirurgião Nutella, TGO, TGP, ureia, creatinina, amilase, não sei o quê, tomografia com contraste, aí o cara não pode fazer contraste e tal. Me liga quando saem os exames. Nessa, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim, né? E eu vivi isso na pele com meu pai. Meu pai tinha um quadro escrachado de abdômen agudo, que a gente chama, que é um abdômen cirúrgico, na cara, né? E ele tinha uma condição que não poderia fazer esses exames, tipo uma tomografia com contraste, não podia. E estavam vendo, vai fazer contraste quando? Passou-se uma semana e meu pai faleceu. Nossa. Então, assim, por que eu trouxe, né? Eu estava pensando aqui, eu trago o exemplo do meu pai, trago. Aí meu anjo falou assim, não traz, não, mas eu vou trazer sim, porque o médico também, ele está em xeque. Nós somos também seres humanos. O tempo todo, eu imagino. Eu vou te dizer que nós somos médicos, mas por muitas vezes a gente vai estar lá do outro lado, sabe? E eu
não sei se é uma punição ou não, a gente sabe o que acontece, né? A gente está lá do outro lado, mas a gente está sabendo tudo o que está acontecendo. Imagina isso. Quando você é leigo, é mais fácil. Você confia no outro, você fica tá com tudo bem. insegurança porque você colocou sua saúde na mão daquele ser humano, que ele é o médico, né? Que Sim. ele é o dono da autoridade, é o dono da saúde. E a gente, como médico, a gente sabe o que está acontecendo, mas às vezes a gente não quer se pronunciar para não atrapalhar, né, Karen? A gente não quer deixar desconfortável ou influenciar. Então, é um pouco mais difícil para você ver que também existe aí entraves emocionais, até com a gente mesmo. E até olhando para o lado do médico que está do outro lado. Se ele está atendendo alguém, um pai de um outro médico, por exemplo, que situação difícil para esse médico também. Muito. Porque justamente ele fica naquela sinuca. A gente prefere não se identificar para não comprometer emocionalmente Enviesar, aquela consulta, talvez. porque muda. Quando você tá ali e fala assim, eu sou médico. Aí o que acontece? O familiar da gente, ai, olha, ela é médica. A gente... Tudo que a gente não queria, né? Mas, assim, é complicado, é mais difícil, mas conduz, né? Quando você constrói um laço, quando o médico ele tem essa skill de empatia, essa habilidade, ele consegue construir junto com aquele outro acompanhante que também é médico, um laço maior de confiança. Olha, você já está ciente disso, daquilo, nós vamos fazer isso. Daí você também tem que se colocar no seu lugar de acompanhante. Sim, né? Com certeza. Não concordo, não, eu discordo. Então você vai assumir parte dessa responsabilidade? Ou você é médico ou você é acompanhante? É verdade. Ficou muito, muito difícil. Muito difícil, mas faz parte. Eu costumo falar que é um dos maiores presentes da profissão, né? Você ser médico do médico ou o médico que te escolhe, né? Eu falo que aí eu acho que mostra o grande sucesso terapêutico, né? Não é essa história de rede social, né? E tal. É muito mais você, né, entrar no seu consultório escolhido por um colega da profissão, falar, eu escolhi você para cuidar do meu parente, mas realmente compromete muito. Principalmente, eu acho, em centro cirúrgico, quando é cirurgia, às vezes eu acho que quando eu estou na posição de familiar, eu saio, não fico junto, porque, de fato, você se sente, né, acuado, de certa forma, não tem como não se sentir. Então, eu acho que tem que separar as estações, né, quando é médico, quando você Mas, olha, parente, tem muita ousadia por aí, viu? Imagina. Outro dia, eu até vi um amigo meu, não é amigo, né, um conhecido cirurgião plástico, e vai fazer a cirurgia, o facelift da própria mãe. Então... Aí você pensa, nossa, que legal, né, e tudo. Mas e se ela não gosta? Como que a mãe vai falar que não gostou pro filho? Ou acontece, se você também é um bom médico, você sabe que tem coisas que acontecem que fogem da sua mão, sei lá, uma trombose, enfim, coisas que são inerentes. Fora as intercorrências clínicas, estou nem contando, estou contando que tudo dê certo, mas, por exemplo, quando você mexe com estética, com beleza, principalmente face, você não só rejuvenesce, você muda alguns traços e aquela coisa toda, mas e se não gosta? Sabe? Assim, não dá nem para procurar outro depois para não ficar chato. Então, mas aí confia no próprio taco. Por isso que existe a ética, né? O código de ética que te protege, mas não é proibido, né? O próprio pai do meu filho me anestesiou. Cara, tu é muito doido, cara. Hoje eu falo assim, cara, tu foi muito louco, cara. Mas, assim, isso hoje, na época, nossa, que bacana, que legal, tal. Mas a gente não sabe, né? Imagina você anestesiando a sua esposa. Você já imaginou isso? Meu Deus! Você já operou algum parente seu? Eu não. Olha a calça, olha a saia curta. Saia justa aqui. Assim, obrigada, amigas, muito amigas, né? Minha amizade naquele nível de irmandade mesmo. Que falaram, você vai ter que fazer, porque eu não achei que, assim, as pessoas que eu encontrei não me identifiquei e tal, e acabei fazendo, e fiquei extremamente nervosa, assim, porque, de fato, eu falo, meu, como que eu vou, porque por exemplo, eu já sabia que tinha algumas questões envolvidas naquele momento cirúrgico, eu falava, como que eu vou conseguir reagir, né, se eu encontrar tal coisa, eu vou ter que, porque é uma das minhas melhores amigas e tal, mas deu tudo certo no final, graças a Deus, mas extremamente Mas se puder não fazer, é melhor. Muito bem, nesses dias? Lógico que não. Aí, quantos cabelos brancos,
É Mas como dizia meu pai, é complicado. É complicado, eu prefiro não, com Sim. certeza absoluta. Eu passo a bola. E tive amigas que não aceitaram, amigas médicas que não aceitaram essa minha decisão, ficaram chateadas comigo. Falaram, não vou Nossa. fazer cirurgia, não vou fazer seu parto, e não gostaram. Caramba. E, ó, eu acho que também tem uma outra questão que a Cinnamon até já entrou um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente abordar, que é o seguinte, que até para alguns profissionais acaba se tornando um tema até meio desconfortável de falar, que é o quê? Medicina é um negócio também. Né? É a profissão de vocês, é o que vocês fazem para se sustentarem, para viverem uma vida. E é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, vocês estudaram em colégios católicos ou apostólicos, vocês sabem muito bem. Então, assim, eu queria entender como que vocês lidam com essa coisa, porque a escolha foi prática, descobrimos uma vocação. Mas dentro dessa vocação existe um negócio que envolve dinheiro, que envolve uma série de outras coisas. Então, eu queria entender na visão de vocês como vocês encaram a parte do negócio, do business da medicina. Eu acho que eu vou falar, porque eu acho que a Si vai se estender mais, porque ela tem mais habilidade nesse assunto. Na minha situação, eu acho que o primeiro ponto importante é realmente o investimento é muito alto, não só em relação à questão financeira, mas em tempo de vida, né? Então, foram muitas noites sem dormir, foram abrir mão de muitos momentos em família, inclusive de famílias que acabam te renegando, falar, não vou chamar mais, porque já chamei 20 vezes, nunca vem no meu aniversário. Então, você perde muita coisa, o preço que você paga é muito alto. E financeiramente falando, principalmente nesses últimos 5, 6 anos, a medicina mudou demais. Então, os cursos de atualização são extremamente caros, né? E a hora que você entende que você tem esse diferencial, que você paga esse dinheiro, tem que sair de algum lugar. E realmente trazer isso para o âmbito médico, numa cena que nós fomos criados, que é feio fazer cobrança, né? Você precisa fazer um trabalho mental muito grande. É feio vender. É feio vender. Só que, no meu caso, eu acabei conseguindo trabalhar isso, não foi fácil, mas consegui trabalhar isso entendendo o quanto custa, que é o que você falou, é muito, principalmente em relação a tempo de vida, e também em relação à possibilidade de oferecer a transformação na vida daquela pessoa. Então, se você sabe que você vai conseguir, aquilo talvez tenha um custo, não necessariamente também financeiro para o paciente, mas também de fazer a sua lição de casa, de entregar a confiança dele e tudo mais. Então, tudo isso tem. Um outro ponto também que eu queria trazer que é interessante é o fato da gente ter um tempo grande de preparo para que isso aconteça. Então, como eu te disse, 20 anos de formado, 25 anos de formado, 35 anos de formado, isso vai trazendo um diferencial também para você. E é claro que você acaba atendendo menos pessoas com uma ênfase maior, e isso também tem uma questão de custo envolvido. O último ponto somos educadores em saúde. Então, e eu percebo que as pessoas, principalmente em rede social, não priorizam o que é prioridade. Se você for pegar dentro de uma filosofia universal, a coisa mais importante da sua vida é a saúde. Depois vem a alimentação e depois a educação. E você deixa, às vezes, de pagar um bom profissional que vai mudar a tua vida para gastar no cabeleireiro. Preço 3, 4 vezes maior. Então, nós temos obrigação, enquanto profissionais de saúde, isso eu preparo eu preparo toda a minha equipe, em educar o paciente de que isso é prioridade na vida dele, entendeu? Então, eu acho que essa educação em saúde é o que é mais gritante e que tem mais carência de acontecer hoje em dia. As pessoas não valorizam o que é o bem maior da vida delas, que é a saúde. Você sente muito isso, Cí? Eu sinto que tem muito a ver com os valores das pessoas. Existem pessoas que o valor principal, a prioridade é saúde. E são essas pessoas que elas investem sem dó nem piedade. Elas pagam o melhor profissional dentro das condições que elas têm. E elas se preocupam com isso. E eu digo para você o seguinte, quando eu tinha uma clínica, eu tinha uma paciente que ela era picolezeira. A minha clínica, o ticket médio da minha clínica era em torno de R$2.000, né? Entre consulta e o menor procedimento possível ali dentro. Então, ela era picolezeira. Mas priorizava. Entende? Então, ela juntava a grana dela, mas ela estava lá uma vez por ano fazendo a consulta dela e colocando os implantes hormonais dela.
Então, é questão de valor, não tem a ver com preço. não tem a ver com ticket. Ai, paciente high ticket, eu vou trazer um paciente high ticket para minha clínica. Ah, o high ticket é o cara que tem grana. Não é. Porque tem muita gente com grana que não gasta com saúde. É o valor, a questão do valor. Né? Se você vai no nosso grupo de amizade de amigas, você vai ter lá a sua amiga que ela vai economizar com consulta médica, mas ela vai colocar o dinheiro todo numa viagem. Entende? Então, assim, eu vejo que isso tem a ver com valor. Né? Então, na verdade, você não vai atrás de um paciente high ticket. Você vai atrás de um paciente que prioriza a saúde. É esse cara que vai pagar uma consulta num valor um médico que ele julga ser o melhor para ele, dentro das condições dele, e vai fazer o melhor tratamento que for indicado para o melhor para ele, independente do valor. Lógico, dentro de cada uma das suas condições, mas que não está interessado muito em economia, está interessado realmente nos resultados que ele possa ter. Então, acredito que essa parte da educação mesmo para a saúde acaba sendo um papel realmente fundamental do médico. Fundamental. Fica. Que é onde entra esses bate-papos, né? É onde entra essa minha visão da comunicação aqui através de mídias, enfim. Falta muita educação em saúde, mas muita. E já que você entrou nesse tema, eu já vou aproveitar também. A gente sabe que acontece muito de médicos, por exemplo, que não têm o conhecimento que vocês têm, o tempo de vida, de formado, de experiência que vocês têm, de repente tá ali na internet, consegue ter uma explosão, tudo mais, e parece ter até mais autoridade do que aquele médico que já está no ramo há muito mais tempo. Então, só para eu entender, como que vocês hoje utilizam as redes sociais para, tanto pensando nessa questão da autoridade, como também pensando no business, né, em aumentar, em gerar receita com a profissão de vocês? Eu acho isso uma coisa que a gente precisa entender para julgar, né? A moeda da rede social é, número 1, entretenimento, né? Número 2, informação fácil, acessível, plausível. Então, quando o médico ele entende isso e ele sabe jogar com essas duas moedas na internet de maneira ética, cara, esse cara ele vai se despontar se ele tiver 6 meses de formado, tá? Porque ali a moeda não é o conhecimento, não é a experiência, ali a gente está em outro ambiente, a gente não tá, a gente ainda não fechou o negócio do tratamento, né? Então ali eu vou gerar ali uma curiosidade, vou atiçar um monte de gente, muita gente vai lá, vai digitar lá, vai apertar o link, mas daquilo ali, quantos realmente vão marcar a consulta? E aí sim, o que vai entrar? Realmente vai entrar aquilo, tudo que a gente já começou, a empatia, a atenção e o tratamento, o tratamento adequado para ter o resultado que ele sempre sonhou. Então, assim, a gente tem que entender que são 2 ambientes diferentes e que é muito relevante hoje para qualquer profissional liberal, principalmente os médicos, que é uma área onde gera muita curiosidade, muita acessibilidade. Muitas pessoas, como elas não têm acesso fácil a um profissional muito caro, elas, de alguma maneira, elas conseguem alguma coisinha ali de graça na rede social. Esse que é o barato. Uma caixinha de pergunta ali e consegue uma resposta, pelo menos, de alguém que ela nunca teria acesso, por exemplo. É uma mini consulta. É uma mini consulta, né? Naquela de os três suplementos que vão melhorar a sua energia. Nossa, aquilo ali, dependendo, já vai fazer uma diferença muito grande na vida daquela pessoa. Se ela tiver ali, tá, não tem miligramagem? Tá, vai lá no Google e já tá lá, já tá usando suplemento, não tinha dinheiro para pagar o médico, né, para ele olhar, fazer, blá, 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 blá. Muita gente não tem, mas tem ali um dinheirinho para mandar manipular ali, entende? Por quê? Porque a gente sabe que tem muita coisa que não precisa de receita, sabemos que Brasil é assim, né? Então, sobre business, né, que você conversou com Karen, essa coisa do medo de cobrar, do medo de vender, porque nós estamos falando de rede social,
E a venda, isso é histórico, né? É aquela ligação do médico com aquele sacerdote que era padre e era coisa de Deus divino e não tinha... Doação, 100% doação. Só que hoje nós estamos em 2025 e o médico é um profissional liberal e sim, uma clínica é uma empresa e ela precisa ter um X de faturamento, ela precisa honrar seus compromissos, suas despesas, e ela tem que ter um lucro para poder realmente fazer sentido na vida daquele profissional que passou aí pelo menos uns 10 anos sem dormir, sabe? Abrindo mão de família, e etc, sabe? Para falar, né? Então, assim, enquanto a gente estava na faculdade, os nossos amigos já haviam se formado, já estavam no mercado e já estavam ganhando dinheiro. E a gente ali, né, galgando ali, quando a gente sai da faculdade, o cara já estava pelo menos uns 3, 4 anos de mercado já. Entende? Então, assim, hoje as pessoas precisam entender a nossa vida um pouquinho, né? Isso, eu sempre falo a frase assim, de separar as estações da PJ da PF, né? E aí o paciente às vezes olha muito a gente como pessoa física, né? E esquece que a gente é pessoa jurídica para aquilo poder se sustentar, né? Que tem conta para pagar. Agora, né? A história da internet, eu acho que, assim, tem que acontecer. O médico tem que se apresentar. Ele tem responsabilidade em educar a saúde e com essa faca e o queijo na mão, né, de chegar até pessoas que não chegam através de em você através do boca a boca, que era o que acontecia quando a gente começou o consultório, né? A única forma de me conhecer era assim, de conhecer um profissional de saúde era assim. Hoje não, a gente tem outras formas e nós temos obrigação, é nosso direito de fala. Então, se a gente não fala, outras pessoas falam. Então, o diferencial está na dificuldade realmente em comunicação. Então, eu acho que não faz parte do preparo da faculdade. O preparo é puramente técnico, é muito difícil e é um grande desafio para mim. Eu acho que nesses últimos 5 anos eu venho cada vez mais estudado e ainda eu acho que eu sei 10% do que eu deveria em relação à comunicação. Imagina. Porque não Você fala demais, bem, mas não é só falar, é a postura, é tudo envolvido. O momento certo de falar, o momento certo de ficar quieta, né? Não é tudo, é como você se veste, é como você se relaciona, é uma foto que você joga ali. Então tudo é muito difícil, mas eu para mim é obrigação do médico estar na rede social, é obrigação dele estar se comunicando e educando em saúde. Se às vezes não gostar de falar dentro da mídia, pelo menos palestras, enfim, algo que represente, que você faça aquela verdade da sua vida acontecer, né? Que você leve a sua mensagem mais longe. Exato. Além do consultório, até para que isso traga retorno para o consultório também. Também. Né? Então, e tanto é relevante isso que até o próprio CRM flexibilizou algumas questões nesse sentido, e eles também estão entendendo que essa questão do sacerdócio, aquela coisa toda, já não é mais assim, né? Não. A gente tem essa questão que é muito forte ainda, muito enraizada, mas é aquilo que você mesmo trouxe, né? É uma profissão. Precisa, se tem uma clínica, é uma empresa, tem funcionário, tem famílias que dependem daquela empresa gerar receita, né? Não é só isso. Mas eu vou te falar uma coisa, as pessoas, elas vão entender na medida onde você faça com que elas entendam isso. Sim. Então, à medida que você leva isso com naturalidade, a questão da venda, a questão dos orçamentos, a questão do dinheiro que você precisa investir na sua saúde, que eu preciso receber, porque eu sou profissional, eu estou trabalhando, esse é o meu valor, né? Elas vão compreender, está muito dentro da cabeça do médico. Esse conflito, ele é muito pessoal, né? E ele, às vezes, ele deixa de fazer, né, com vergonha, enquanto que o cara tá ali esperando uma oferta. Doutor, me diga, quanto custa para o senhor fazer isso? E o cara, não vou cobrar isso porque, meu Deus! E o cara, aí eu te pergunto, com que direito você tem de julgar que você não deve ofertar o seu melhor para aquela pessoa que está precisando? Pois é. Olha que interessante. Ela está esperando aquilo, né, como você falou. É sua obrigação. É sua obrigação. Porque se você não faz isso, o outro faz.
Exato. Isso né? aí a gente nem entrou nesse mérito, né? E ainda tem isso que você trouxe, por exemplo, de você entender como funciona o mecanismo da rede social. Né? Por exemplo, eu vou usar o Instagram, mas como que eu vou usar? Como que que conteúdo eu produzo que me deixa confortável para produzir? Porque, de fato, e aí eu educo o meu paciente de que, olha, eu sou um profissional, eu vou te atender, vou fazer tudo, mas eu preciso ser remunerado por isso, né? Então, saber utilizar esses mecanismos cuja barreira de entrada é mínima, porque, né, você abre uma conta lá e começa a publicar. Isso. Então, é justamente incorporar isso no business do médico mesmo. Trazer isso faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. Como muita gente fala, se não fizer parte, você vai fechar. Vai fechar. Infelizmente. Como é que você escolhe seu médico? Você pesquisa, eu sei que você tem médico já fixo, mas quando você precisa, o que você faz? Tá, pesquisa em quê? Você pesquisa ou no Google, ou você vai no Instagram, ou você pergunta para alguém, né? Então, alguma referência você tem que ter. E muitas vezes, quando você tem a referência e você não conhece, você vai lá no Google, você acha o nome, o que tem mais avaliação, você fala, beleza. Perfeito. Eu confio. Viu? Então, você trouxe o quê? 2 ferramentas. Trouxe Google e Instagram, né? A gente tem muito aquela coisa e eu acredito muito nisso, que o médico bom é aquele que é indicado pelo seu melhor amigo, pelo familiar. Para mim tem um peso muito grande quando você tem um sistema de indicação. Só que vamos lá, indicou quem? É o Dr. Marcos. Cara, deixa eu ver como ele é. Aí deixa eu ver o perfil dele. Nossa, entendeu? Aí o cara não tem Instagram. Putz, o cara é tradicionalzão, não tem Instagram. Deixa eu ver se ele tem Google Meu Negócio. Ou não quer aparecer. Não tem. Aí me dá, sim, amor, sinto uma certa frustração, tipo, eu vou às cegas. E juro pra você, às vezes, eu declino. É porque você quer ver a cara do médico antes. Eu queria entender, sabe? Eu gosto, porque aí já vamos falar de perfil, né? Eu gosto de médicos que se comunicam bem. Eu gosto de médicos que tenham um certo posicionamento por exemplo, se eu estou procurando um médico porque eu tô com dor na minha coluna lombar, se eu vejo 2 vídeos bons dele explicando por que dá dor na região sacral, é nele que eu vou. Fala, o cara entende do assunto. Eu falei, caraca, ele tá falando, nossa, é essa dor que eu tenho aí, cara. Marca, quanto é? R$1.000, cara. Eu sou uma dessas que prioriza a saúde, né? Vale cada centavo. O dinheiro é pra isso. Vai comprar, eu não ter dor, né? Vai comprar, vou ficar sem dor, não tem mais nada disso, vou treinar melhor, vou carregar mais peso. Entende? Então, assim, você trouxe 2 ferramentas, né? Então não tem para onde correr. Não tem que ter sim. E tem a questão do que está acontecendo muito hoje na rede social, que é uma personificação de uma pessoa de luxo. Né? O médico personificando um ator ou uma atriz de Hollywood. E isso faz com que as pessoas, os leigos, pensem que o médico, ele ganha rios de dinheiro. Diz aí. E estigmatiza, né? Um perfil que não é para ser, né? O cara, você vê lá no Instagram, ele teve na Itália em janeiro, ele teve em Nova York em julho, e no final do ano ele foi para o Japão, né? Então, ok, né? A gente sabe que existem especialidades administrativas, mas dá a entender que a profissão, ela te traz um glamour financeiro possível disso. Só que isso é questionável. Isso é questionável pelo perfil de cada pessoa, pela especialidade que ela escolhe, por uma série de coisas, um recurso que de repente não veio só da medicina para ter aquele estilo de vida, e isso traz aquela coisa de que o médico hoje ganha rios de dinheiro. E hoje nós estamos vivendo, como todos os brasileiros no Brasil, taxados e pagando impostos altíssimos. Vai chegar um momento em que hoje o médico que tem uma clínica, ele vai mais pagar imposto do que ter lucro. Essa é a grande verdade. Se o médico não corre para cá, para uma isenção aqui, uma isenção ali, uma equiparação hospitalar, você vai vendo o seu lucro indo para o ralo.
E como empresário / médico, a gente começa a ficar um pouco frustrado e ver que aquela máquina de você ter sua própria clínica não vai funcionar, não vai te trazer a liberdade por você estar naquele local que é seu, mas não vai te trazer uma segurança de lucratividade que você sonhava em ter, né? Então, hoje, isso é uma coisa, é um assunto novo, é uma coisa, e é muito polêmico, e eu acho que isso deve ser bastante discutido em rodas aí de podcasts e tudo, porque traz uma realidade que a população não conhece. E por culpa nossa, a gente fica alimentando esse tipo de coisa. Por isso que é importante, por exemplo, vocês têm perfis nas redes sociais, ali com uma quantidade de seguidores até expressiva, e vai muito de que posicionamento, de que mensagem vocês querem passar. Então a rede social, ela tem muito esse trabalho a ser feito de, eu quero me posicionar como um médico popstar. Então eu vou postar viagem, vou postar evento, vou postar isso daí. Eu quero me postar como um médico que educa as pessoas, que não sei o quê. Tudo bem, tem a função do entretenimento, mas a gente tem muito na rede social o tal do infotenimento, né? Que é a informação com o entretenimento. Então, é saber casar essas coisas. E eu acho que, assim, essa nossa conversa, ela poderia durar mais 2 horas, que a gente teria muito assunto. Muito. Tinha que parar, tomar uma água, voltar, né? Mas, assim, eu acho que, pra gente fechar aqui o nosso papo, eu gostaria que, e emendando esse assunto que, como você trouxe, é polêmico, assim, divide opiniões, né? Não sei se chega a ser polêmico, mas divide bastante opiniões, tanto no meio médico quanto entre pacientes. Mas eu queria que vocês duas trouxessem, assim, uma opinião, uma visão para a gente fechar, né? Uma mensagem final, talvez para outros colegas médicos, principalmente, dessa importância que vocês veem aí de estar nas redes sociais, mas se posicionando da maneira como você quer ser visto, né? Eu acho que, aí não sei qual das duas quer falar primeiro, mas acho que seria importante. Eu acho assim, tudo deve ser feito... Quando a gente fala de rede social, ok, a gente tem que ser a gente mesmo, mais confortável, a gente vestir o nosso próprio personagem, estar tranquilo com o seu conteúdo, para você passar a verdade. Quanto mais autêntico, mais flui a comunicação. Porém, você tem que ter estratégia por trás. Você tem que ter pesquisa, estratégia, você tem que ter estudo técnico. Ai, meu Deus, então eu não vou conseguir me posicionar na rede social. Sim, vai conseguir para o início, né, fazer do seu jeito, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu acho que qualquer profissional liberal, principalmente o médico, ele precisa sim de uma equipe que o prepare tecnicamente para ele seguir ali a trend do mercado, né, para que ele tenha ali ponderações, né, infotenimento, mas entretenimento, né, alternado, para não ficar aquela coisa chata, que eu vejo, né, eu fui consultora, né, de médicos, né, eu faço parte, né, de uma consultoria estratégica para médicos, então eu estudei muito mercado, né, médico na rede social. E médico, ele não precisa ser totalmente sério, para quem olhar e falar assim, nossa, esse é aquele médico que é o inconsciente coletivo das pessoas, daquele médico de branco com estetoscópio e tudo, mas ele não precisa ser tão sério, mas também não dá para ser palhaço, porque ele sai do escopo médico, da credibilidade, da confiança, e para isso, para ele ficar nesses níveis variando, ele precisa estudar, ele precisa ter um pouco de conhecimento para ele se adequar até onde ele pode ir dentro daquilo, para que ele tenha resultado. A gente sabe que rede social hoje ela é totalmente intencional. Não é só, né, a gente tem a nossa rede social, não é só para a gente falar com as pessoas que são amigas da gente, né? A gente tem a nossa rede social para mostrar o trabalho que a gente tem, para educar ao mesmo tempo, né? Para também ter uma receita extra, claro, né? Eu, por exemplo, tenho produtos digitais. Hoje,
eu faturo mais com produtos digitais do que com a própria medicina. Então, e o médico precisa saber disso, né? Que ele também tem a oportunidade de ter outras receitas que não só a própria medicina. Excelente. E para isso, ele precisa sim de estudar, ele precisa de apoio, existe estratégia específica para médicos para isso, né? Pessoas que estudam código de ética para que aquilo, que tenham um proveito 100% na rede social, sem entrar em apuro, sem ser convidado para tomar um cafezinho lá no CRM. Você sabe que isso é uma coisa nossa, né? Isso é uma piada interna nossa. Quando você recebe o convite para tomar um cafezinho, ferrou, cara. Tu fez coisa errada ali dentro, né? Então, assim, a mensagem que eu digo é o seguinte: entre no game da rede social, porque isso vai aumentar a sua receita. Você sabendo trabalhar, isso vai melhorar o ganho, né, o faturamento da sua empresa, ainda vai te proporcionar a ter business, né, além da medicina, que possa aí, contribuir aí para o seu ganho final, além de você levar o propósito, o seu conhecimento e transformar vidas em apenas com vídeos, né? Então, olha só, né? O propósito, ele sai de um consultório com uma única pessoa para depois para tantos mil pessoas ao mesmo tempo. Então, a rede social, ela tem esse poder de você levar seu propósito para muitas pessoas ao mesmo tempo, ao invés de ser uma única pessoa no seu consultório. Isso todo médico tem dentro do coração, é levar a sua mensagem para o máximo de pessoas possíveis para transformar de alguma maneira, né? Então, a rede social está aí para isso. Então, para isso, né, procure a informação, procure uma equipe que te dê esse suporte. Muito bom. Fantástico. Eu acho que é isso. A gente, se eu pudesse dar um conselho, acho que é o autoconhecimento também, né? A gente é treinado muito para olhar para o outro, né? E aí eu acho que foi uma grande dificuldade me encontrar o que a Karen gosta, qual que é o tom da fala, como que faz. Então, assim, separar para poder olhar para você, para poder trazer o que é você, né? Porque até então você só faz, né? Agora, você prestar atenção, qual que é a luz do seu trabalho, poder transmitir isso, foi muito difícil e está sendo muito difícil. Então, acho que o autoconhecimento é uma dica que eu daria. A segunda dica que eu daria é realmente, de fato, trabalhar a comunicação, que é difícil. A gente sua, a gente fica descabelada, a gente engasga, você fala a palavra difícil, e a gente está no meio, principalmente o meio médico, é um meio que tem muitas vaidades, e muito medo de falar algo que é errado e ser julgado pelo amigo, e a gente é zoado pelos amigos o tempo todo. Então, eu acho que o segundo ponto é trabalhar a comunicação. E o terceiro, propósito, como a doutora Cinnamon falou, você está falando para quem? O que você quer com aquilo, né? Eu estou falando para pessoas leigas, então eu vou ter um tom de fala. Eu vou falar para médicos, eu vou ter um outro tom de fala. Eu estou falando no Instagram, eu estou falando no LinkedIn, ou estou falando no TikTok, que são linguagens diferentes. Eu não vou ir falar com uma população de 2 anos de idade, igual eu falo para livre docente de faculdade. Então, você tem que se comunicar de acordo com o que está aquele canal de comunicação, né, do que rege. Então, estudar faz parte, e é muito gostoso estudar, porque você se redescobre dentro da sua profissão, estudando marketing, estudando edição de vídeo, se conhecendo. Então, eu acho fantástico, e eu agradeço a gente ter essas redes sociais, porque eu acho que foi um grande presente para a gente. Os canais de comunicação eram uma via única, eram para poucos, as informações eram completamente distorcidas. A gente tem dentro da nossa profissão, que a gente vive, mulheres que deixam de ser tratadas por causa de repercussões midiáticas erradas de estudo científico. Muitas mulheres deixam de fazer reposição hormonal porque foi taxado um estudo de uma forma errada, que foi lido e interpretado por mídias, inclusive médicos fazem essa releitura de forma errada. E aí você tem um canal que você escolhe quem você vai seguir, o que você gosta, é um presente, né? Então eu acho que sim, devam e façam, e eu acho que não tem o que perder estando dentro desses canais. Ela falou de medo, né? Medo de falar em público, de zoação, isso acontece muito na classe médica. Sabe o Érico Rocha? Sim. 10 anos de estrada, sei lá quantas mil palestras eu estava assistindo, ele falando que toda vez ele tem medo, ele tem nervoso. Eu falei, cara, é o cara daquele, toda vez que tem nervoso, até hoje, né? E tem um outro
um player que fala o seguinte, que para mim é o que mais faz sentido, quando fala, ai não, relaxa, vai falando aí, mentira, ninguém relaxa. A gente está aqui nesse podcast, mas a gente está aqui o quê? Com adrenalina. A verdade é essa. Você vai ter uma adrenalina, um negócio que você vai suar, que você vai abraçar essa adrenalina e vai, cara. Entende? Vai com a boca seca mesmo, vai lá e vai e erra, e é assim que vai acontecer. Não é verdade que isso, imagina, não vai ter, nossa, isso é natural de ser humano. É lógico, é uma exposição muito grande. Eu estou trazendo isso porque isso aí é um problema pra gente, pro médico, né? É a imagem. A imagem muito, né, gelada, né? Ser julgado, né? E por isso trava. Aí vem aquela adrenalina, meu Deus, o que meu colega vai dizer? Essa aqui é a O medo do julgamento. É o medo do julgamento. Não é nem o paciente, não é nem o público final, não. O que o meu colega vai dizer disso aqui? Mas é isso, né? Faz parte, porque... E aí, entendendo de comunicação, você se autoconhecendo, sabendo o que você quer falar, aí esses medos, eles são minimizados. São, mas mesmo assim vai a adrenalina. Sim, mas não tem jeito. Mas tem que ter um pouquinho, senão... Não tem como. Senão você não faz. Exato. Imagina, os pensamentos, as conclusões, as reflexões não vêm. É isso não tem mesmo. graça, né? Quero agradecer muito a presença de vocês, foi incrível, tá, doutora Karen? Obrigada. Um prazer ter você por aqui. Meu te conhecer. O prazer foi meu. Que alegria conversar com duas profissionais tão competentes como vocês. Pessoal, eu agradeço a participação. Quem assistiu até o final aproveitou muito, com certeza. E terminamos por aqui e até o próximo episódio.